Quantos desejam receber a palavra de Deus no coração? Diga aleluia. Aleluia. Nosso coração ele deve sempre ser um coração alegre, nessa expectativa de receber a palavra de Deus, nessa expectativa de você chegar e dizer: Deus, Tu vais falar ao meu coração, Tu vais vir com uma palavra que vai vir de encontro, Tu virás com uma palavra que vai estar de encontro com a minha vida, com o meu coração. Na verdade, nós olhamos muitas vezes assim, né? O pastor aqui de cima, ele olha os rostos aí, né? Nós não fazemos ideia do que você pode estar enfrentando, nós não fazemos ideia das tuas necessidades, das tuas lutas, das tribulações que você pode estar enfrentando. Eu não tenho como fazer ideia dos teus alvos, dos teus objetivos, mas uma coisa que o Espírito Santo ele faz de um modo maravilhoso é exatamente ministrar ao nosso coração. E você pode ter certeza disso, né? Que um texto, uma palavra que é dita, o Espírito Santo traduz essa palavra no teu coração de um modo, e da pessoa que está do teu lado direito, teu lado esquerdo, o mesmo Espírito vai traduzir de uma outra maneira, de um outro modo, aquela pessoa vai ser abençoada. Aquela pessoa também vai ser alcançada. Isso aí é a multiforme sabedoria de Deus. É o Espírito Santo agindo de um modo que você diz assim: mas vem cá, Deus falou ao teu coração e a tua necessidade era essa e aquela, mas a minha era uma outra totalmente diferente, e Deus também falou ao meu coração. Então, é uma ação de Deus, é um cuidado de Deus sobre a vida de cada um de nós que estamos aqui. E esse é o amor do nosso Deus, o cuidado do nosso Deus sobre a tua vida, sobre a minha vida, não é? Na verdade, o pastor, quando ele prepara, não é? Ele para assim: Senhor, qual é a mensagem, né? O que tu queres falar ao meu coração para que eu possa ministrar e trazer uma mensagem que seja tua para as pessoas que vão estar na igreja, né? E o Espírito Santo vai colocando alguma coisa no nosso coração e vai enchendo o nosso coração, e na medida que ele enche, eu pelo menos começo assim a imaginar: meu Deus, né? Tu vais alcançar de algum modo, de alguma maneira, de alguma forma, né? E no meio de uma mensagem, muitas vezes tudo preparado aqui, o Espírito Santo vem e coloca uma outra passagem e inspira. Isso é maravilhoso, queridos, porque Deus ele quer cuidar da sua igreja. E nós somos a igreja do Senhor, cada um de nós que estamos aqui. Do mesmo modo como, por exemplo, eu ministro a você, ou seja, o pastor que estiver aqui ministrando a você, ele também é ministrado pelo Espírito Santo. Isso aí é a obra de Deus, é uma obra maravilhosa. Nós servimos a um Deus que é vivo, que cuida de você, que se importa com você e tem resposta para a tua vida, né? Eu tenho ministrado sobre esse tema aí, sobre na hora certa, né, do cuidado de Deus, do alcance de Deus, da resposta de Deus, do socorro de Deus. Quando nós achamos, olha, parece que passou da hora, mas a hora certa do Senhor, ele nunca chega atrasado, ele nunca chega, perdi 5 minutos, não, Deus não chega atrasado. Pode falar isso bem alto: Deus, o meu Deus, nunca chega atrasado, né? O relógio dele é infalível, amados. Na tua vida, na minha vida, na vida daquele que crê, o relógio de Deus é infalível, ele funciona, não atrasa, não adianta e não atrasa, mas sempre na hora certa, né? Eu estou usando esse texto lá do Salmo de número 107, versículo 6, que é uma resposta de Deus. Então, na angústia que o povo estava vivendo, escravizado lá no Egito, eles clamaram ao Senhor, e Ele, o Senhor, os livrou das suas tribulações. Diga comigo essa palavra: tribulações. Fale para quem está ao seu lado: o Senhor também te livra das tuas tribulações. Na versão da Bíblia, a mensagem está assim: então, no seu desespero, mudou ali a palavra, tirou a angústia, entrou o desespero, o que também não é impossível na nossa vida, diante de alguma situação crítica, diante de algum problema, você ter entrado na casa de Deus desesperado, preocupado. Como é que essa situação
vai se resolver. Eu tenho um prazo até essa semana, eu tenho um prazo até amanhã, eu tenho um prazo X, mas não vejo da onde vem a resposta ou o socorro. Então eles estavam desesperados. E esse texto na Bíblia, a mensagem diz assim: então no seu desespero, vocês clamaram ao Eterno, ao Deus Todo-Poderoso, e Ele os livrou na hora exata, porque é a hora de Deus, porque é o cuidado de Deus. Nós devemos trazer o nosso coração para a palavra. Nós acabamos de ler um texto ali: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O problema é que nós queremos: Senhor, acrescenta primeiro, porque na hora da necessidade eu já sei que tenho, Senhor, então os meus celeiros vão estar cheios, e na hora que eu precisar, eu sei que tenho. Mas o nosso Deus, queridos, Ele trabalha no dia a dia, no nosso coração. Pergunta quem está ao seu lado: escutou isso? Nosso Deus, Ele não trabalha, não é, no atacado. Vou derramar sobre você agora, um caminhão. Nós temos um caminhão já derramado sobre nós, mas na hora certa Ele vai liberar esse caminhão para você. Nós já temos todas as bênçãos liberadas para nós, reveladas na palavra de Deus, mas no seu dia a dia e na tua postura de fé, no teu condicionamento de andar com o Senhor todos os dias, no nosso posicionamento de usarmos a fé a cada dia, sabe, nós temos que ter esse entendimento no nosso coração. Nós precisamos ter esse entendimento do suprimento diário de Deus. Nós hoje estamos aqui na casa de Deus, e você vem, você ouve uma palavra, a palavra de Deus, ela penetra no teu coração, ela gera em você algo de Deus, que é você quem vai definir esse algo de Deus. A palavra de Deus hoje, ela me capacitou, a palavra de Deus hoje, ela me fortificou, a palavra de Deus hoje, ela me alegrou, ela trouxe paz ao meu coração. Esse gerar de coisas boas, não é? Você recebe hoje, você coloca em prática, e você vai sendo sustentado no seu dia a dia, por aquilo que você recebe da parte de Deus. Quando você ora, na mensagem anterior a essa, né, nós falamos de vermos aquilo que é o invisível, aquilo que ninguém mais vê, mas você vê, porque o Espírito de Deus revela ao teu coração, e você ora, o Espírito de Deus, ele traz ao teu coração a resposta de Deus, e o cuidado de Deus sobre a tua vida, e o teu coração se enche de paz, né? Eu usei aquele texto de Eliseu e o moço levanta de manhã cedo, sai da tenda, olha e vê a cidade, ele vê com os olhos naturais, a cidade está toda cercada, com carros, com um exército, cavaleiros ali, todo mundo querendo pegar Eliseu. Ele volta correndo para dentro da tenda: ah, meu Senhor, o que nós faremos? Vem aqui para fora para tu ver, não é? E Eliseu vai para o lado de fora e dá aquela olhada básica e diz assim: você não, no meu texto, tá? Você não está percebendo que muitos mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles, né? E ele simplesmente faz uma oração: Senhor, abre os olhos dele, né? E aquilo que só Eliseu acreditava no seu coração, se descortinou na frente do jovem lá, e ele vê carros e cavaleiros de anjos de fogo ali, e tal, todos ao redor de Eliseu, mas ninguém mais estava vendo aquilo. E nós, o povo de Deus, fomos chamados por Deus para contemplar aquilo que a palavra de Deus nos revela, e nós cremos, e chamamos a existência, porque o nosso Deus chama a existência as coisas que não existem, como se elas já fossem, não é? Esse é o nosso Deus. Então, nesse aspecto da hora exata, é a hora em que você vai ver biblicamente, vai ver pelo Senhor o que ninguém mais consegue ver, mas você com os olhos da fé consegue ver, consegue tomar posse, consegue trazer para o teu coração, consegue trazer para a tua vida. Então, no momento da adversidade,
tenha em alta que em Cristo sempre somos vencedores. E essa não é uma palavra para animar o teu coração, não. É uma palavra para gerar certeza dentro de você. Para gerar essa certeza. Quem você é, chamado por Deus. Foi Ele quem preparou a mesa para você. Foi Ele quem deu a vida por cada um de nós na cruz do Calvário. Ele pega todo o poder que há no nome dEle e diz assim para a igreja, ó, eis aí vos dei autoridade. Então ele pega a autoridade da vitória dele na cruz do Calvário, aonde ele humilhou e expôs ao ridículo Satanás e todo o inferno, né? Triunfou grandemente, plenamente, sobre o inferno lá na cruz do Calvário. Ele pega todo o poder que há nesse nome, e esse nome lá em Filipenses, quando você lê lá, você vai ver que esse nome, o nome de Jesus, ele tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. Se nós chamarmos isso aí de 3 mundos, né? Céu, terra, embaixo da terra, o nome de Jesus, ele é reconhecido. E é reconhecido com poder e com autoridade, no céu, na terra e debaixo da terra. E ele diz assim, olha, eis aí vos dei o meu nome. No meu nome vocês vão curar enfermos. No meu nome vocês vão pregar a palavra. No meu nome vocês vão expelir demônios. Então ele nos dá esse nome de autoridade, esse nome de poder. Por isso, no momento da adversidade, eu quero que isso gere certeza aí no teu coração. Eu tenho certeza que o Espírito Santo também, ele coloca esse entendimento dentro de você. No momento da adversidade, tenha em alta que em Cristo sempre, diga comigo sempre, sempre somos vencedores. Por mais difícil, né? Vou correr um pouquinho aqui. Por mais difícil que seja o problema que você possa estar enfrentando, por mais difícil que seja a afronta, você deve cultivar essa certeza que em Cristo não há derrota. Muito pelo contrário, a palavra diz assim, né, que aqueles que estão em Cristo são mais do que perdedores? Não, mais do que vencedores. Por que somos mais do que vencedores? Porque Ele venceu e a vitória dele, Ele nos dá gratuitamente pela fé. Então esse entendimento, no momento da crise, no momento da dificuldade, no momento do problema, no momento da adversidade ou da tribulação, tenha esse momento, né? O nome que tiver, você deve ter essa paz no teu coração, porque você está em Cristo. Em Cristo sempre há vitória. A palavra diz assim, olha, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então é o teu caso, é o meu caso. É o caso daquele que crê. Se nós estamos em Cristo, somos uma nova criatura. E a nova criatura, ela não vive mais pelo natural, ou pelo humano simplesmente. Pastor, mas é difícil. É, porque nós ainda temos esse corpo de carne, que vê, que sente. Se a pessoa que está ao seu lado aí te der um beliscão, vai doer, certamente vai levar uma catucada. Não é isso? Porque a carne gera isso, né? Pisou no meu calo, opa, pera aí, rapaz, está pisando no meu calo aqui, está pisando no meu pé, né? Gera uma reação. Isso fala do humano. Isso fala daquilo que é humano. Mas a nova criatura, aquele que está em Cristo, ele precisa ter esse entendimento. Olha, se eu estou em Cristo, eu ando em vitória. Eu tenho a vitória, porque a vitória de Cristo é a minha vitória. Aquilo que Jesus conquistou é para nós. Ou seja, a palavra, ela nunca é derrotada. No nosso Deus, né, nós nunca vamos ver derrota. Eu só estou falando aquilo que a Bíblia revela. Você não vê em nenhum momento, em nenhum caso bíblico, em nenhuma passagem bíblica, Deus falando para alguém assim, olha, olha, você me buscou de integridade de coração, mas olha, eu não posso te ajudar nesse momento. Eu não tenho o que fazer. Infelizmente, você vai ter que amargurar esse caos aí na tua vida, porque eu não tenho solução para isso. Nós não vemos uma passagem sequer, Deus virando para alguém e dizendo, não posso te ajudar. Ou Deus se voltando e dizendo, olha, eu não tenho mais bênção,
Eu não tenho essa bênção preparada, essa bênção que você precisa eu não tenho preparada. Então, desculpa, falhou, né? Vai fazer o quê? Nós não vemos isso na palavra, queridos. Muito pelo contrário, né? A palavra nunca é derrotada. A palavra de Deus, quando crida no nosso coração, a palavra de Deus, quando usada pelos nossos lábios, pelo nosso posicionamento, a palavra de Deus sempre traz o resultado que ela garante que traz. Não é o humano, não é o pregador que traz o resultado da palavra. Não é o irmão que possa querer te animar que vai trazer o resultado. A palavra, ela é geradora de resultado. Diga isso comigo. A palavra de Deus é geradora de resultado. E esse resultado é o resultado positivo. É o resultado de Deus. Por isso o nosso Deus, ele nunca foi ou será derrotado. Porque ele é o primeiro a estar de olho na palavra. E quando qualquer um de nós, crendo na palavra, tocamos em Deus, ele imediatamente age porque ele está crendo, ela está crendo na minha palavra, e esse canal é liberado, porque você se aproximou de Deus crendo com fé, e um resultado vai acontecer. Sabe, é uma percepção, é uma coisa espiritual, mas que se percebe claramente no natural. Quantos lembram daquela mulher do fluxo de sangue? Multidão comprimindo Jesus, todo mundo apertando Jesus, uma motivação, o Espírito Santo coloca dentro dela uma motivação de fé. Se eu apenas tocar na orla da veste dele, ficarei. Aquilo não veio na cabeça dela, porque ela, eu sou mais inteligente que essa turma toda aí, então eu vou fazer isso. Não, o Espírito Santo injeta aquela fé. Se eu tocar na veste dele, vou ficar, então eu vou tocar. E ela vai pelo meio da multidão, toca na veste de Jesus, no natural, os discípulos estavam todos ali no natural. Jesus estava sintonizado com o espiritual, com o vertical. Ele para, alguém me tocou, os discípulos todos no natural, Senhor, está todo mundo te apertando, até eu te encostei aqui agora. Como é que você vai perguntar quem te tocou? Né? Mas ele diz assim, alguém me tocou porque de mim fluiu poder, porque foi tocado pela fé. Você percebe que quando você traz a palavra para dentro, a credibilidade de Deus, a credibilidade da palavra para dentro do teu coração, é um fator gerador de resultado. E de resultado positivo, porque o nosso Deus, ele nunca foi ou nunca será derrotado. Porque ele é a palavra, ele é a revelação da palavra. Então, humanamente falando, né, qual é a diferença entre o vencedor e o derrotado? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Né? Você está aqui na casa de Deus. Eu creio que quando você vem à casa de Deus, assim como eu, você vem para se posicionar. Nós somos chamados a nos posicionar. Você sabe o que você está enfrentando, o modo como o cinto está apertando, o cinturão está apertando. Então você vem assim, Senhor, eu vou, porque eu creio que tu vais falar ao meu coração. Você se posiciona dizendo, Deus, estou aqui para receber a tua palavra. Você toma um posicionamento. Então essa tomada de posicionamento é o que vai fazer a diferença na sua vida, na minha vida. A diferença entre, eu posso dizer assim, entre o vencedor e o derrotado, é simplesmente o posicionamento que cada um toma. Se você se posiciona na palavra, se você busca Deus, se você coloca o teu coração na palavra, você está se posicionando de um modo certo. O modo como você, preste atenção nisso que está escrito aqui, o modo como eu me coloco diante do problema será determinante. Porque se eu paro diante do problema e fico, não vejo solução, não vejo uma resposta, não vejo uma saída, ao passo que outro, quem sabe enfrentando uma situação até pior, diz assim, não, eu vou buscar a Deus. Vou me posicionar na palavra de Deus. Esse que se posiciona na palavra de Deus, pode crer, pode ter certeza. Pode falar para o seu irmão, creia.
Creia. Esse que se posiciona na palavra, isso vai ser determinante para a vitória dele. Vai ser determinante na vida dele. Vai fazer toda a diferença. Eu digo mais para você assim, olha, o lado que você ou eu, que nós nos colocarmos, será determinante para a vitória ou para a derrota. Se você enfrenta um problema e diz assim na sua humanidade, esse problema nem Deus vai ter como resolver, você já se posicionou longe do poder que traz resultados para a vida daquele que crê. Você se posiciona se distanciando de Deus. Você se posiciona te dizendo, esse problema é tão grande que nem Deus vai ter capacidade de resolvê-lo. Então não adianta eu buscar a Deus, não adianta eu me aproximar de Deus. Você percebe que é uma mentalidade diferente, que é um posicionamento diferente, que é uma descrença de Deus, uma crença num problema que é grande demais. Você acredita mais no problema do que no poder de Deus. O Evangelho, a palavra fala isso, Romanos fala isso. O Evangelho é o poder de quem? De Deus. Então, se é o poder de Deus na vida daquele que crê, eu preciso me posicionar em crença. Eu preciso me colocar do lado de Deus, junto a Deus, junto à palavra de Deus. É isso aí que vai ser o fator determinante para a sua vitória. Eu creio nisso, que se você crê, diga aleluia. Se eu me coloco do lado errado, mais cedo ou mais tarde serei derrotado. Isso é uma coisa que você deve ter um entendimento. Se você traz para você a responsabilidade, eu vou dar um jeito. Quantas vezes nós falamos isso, né? Eu vou buscar a resposta, eu vou buscar a solução. Mas você não está falando em buscar em Deus. Você está falando assim, eu vou resolver isso. Quando você se distancia de Deus e se coloca acima de Deus, porque o ser humano que diz assim, o ser humano que crê, que recebe a palavra e diz assim, eu vou dar um jeito nisso, ele está se colocando acima de Deus. Ele pega Deus e diz assim, Deus, por favor, descansa aqui um pouquinho e deixa que eu resolvo isso. Jamais pense desse modo. Jamais se coloque desse modo. Então, se eu me colocar do lado errado, mais cedo ou mais tarde, eu serei derrotado. Se me coloco do lado certo, eu vou o quê? Vou vencer. A vitória é minha porque eu estou do lado que nunca sofre derrota. Eu estou do lado daquele que é vencedor. Mas observe um detalhe aqui. Eu falei de dois aspectos aqui, né? Eu falei de modo e falei de lado. Então eu quero ver com você essas duas posturas aqui, que são importantes para o nosso entendimento, que são importantes para nós nos posicionarmos de maneira correta, para nós, quando enfrentamos o problema ou a dificuldade, nós, pelo menos, vamos dizer assim, eu estou firmado em Deus, eu estou firmado na palavra. O vento pode estar balançando, está me sacudindo de um lado para o outro. Sabe aquela história do barco? Está entrando água no barco, e cadê Jesus? Você está no barco? Jesus está no barco? Fica tranquilo. Fala para quem está ao seu lado, fica tranquilo. Jesus, olha, está entrando água no barco. O Senhor, não quero preocupar o Senhor não, mas está entrando água no barco, e Jesus está dormindo lá, né? Deram um travesseiro para ele, né? Se desse um travesseiro para você, o que é que você faria? Dormiria, né? Eu brinco com o pessoal, porque eu fui treinado na vida, né? Estou fazendo alguma coisa, parou e eu estou cansado, eu durmo, pode me acordar daqui a 10 minutos, vamos embora, continuamos e seguimos. Eu sou capaz de ir no trânsito, o trânsito se engarrafou, eu desligar o carro, parar, puxar o freio de mão e dormir. Quando o primeiro buzinar lá, acordei, vamos embora, ligo o carro. Amados, nós precisamos agir do modo certo e também precisamos nos colocar do lado certo. Eu quero levar você a um texto que está lá em 1 Samuel, capítulo 30. Se você quiser abrir a sua Bíblia, apesar do versículo que eu vou usar, está aqui na projeção, não é?
1 Samuel capítulo 30, versículo 6, diz assim: Davi muito se angustiou. Ele estava enfrentando um problema, né? Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo. Coisa simples, não? Coisa tão amistosa, tão amigável. Acho que é por isso que ele estava angustiado, né? Pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. E aí o texto, ele fecha assim esse versículo: porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. E esse texto aqui fala de um pequeno flash de uma situação. Preste atenção no que esse texto diz. A primeira frase ali diz que Davi estava angustiado. Então, Davi não estava fora do problema. Diga comigo, Davi não estava fora do problema. Mas a segunda frase diz assim: pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam o quê? Amargurados. Davi angustiado, e o restante do povo, os seus soldados, os que ficaram na cidade lá, todos eles estavam em amargura. E tinham as razões ali, por causa dos seus filhos e das suas filhas, né? Então nós vemos em primeiro lugar que todos estavam vivendo um problema, que todos eles estavam vivendo uma afronta, que todos eles estavam atribulados, que todos eles estavam com ira. Muitos daqueles que vieram com Davi, se você abriu a sua Bíblia aí, você vai ver que Davi está chegando de uma jornada, ele está retornando de um lugar longínquo, né? E diz assim, por exemplo, o primeiro versículo do capítulo 30 aí: sucedeu, pois, que chegando Davi, ou seja, eles estavam vindo de uma jornada longa, cansativa, e eles estavam chegando em quê? Estavam chegando em casa. Eles estavam chegando na cidade deles. Quando você pensa assim, olha, eu estou vindo de uma jornada longa, de uma jornada cansativa, olha, foram dias de preocupação, olha, foram dias, mas graças a Deus estamos chegando bem. Eles estão chegando em casa e nem sequer imaginam que vão enfrentar um problema muito maior. Só que eles já estão desgastados pelo cansaço, pelo estresse, pela viagem. Então, muitas vezes, né, nós olhamos assim um texto e falamos, coisa boba de querer ser apedrejado, o povo querer apedrejá-lo, né? Eles já estavam vindo de uma jornada, eles estavam chegando na casa deles, e o problema maior estava ali, né? Diz o versículo 1 ainda: os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclag e a essa feriu e queimando, né? Invadiram lá a cidade de Ziclag e feriram e queimaram, né? Tinham levado cativas as mulheres, versículo 2 do capítulo 30, que lá se achavam, porém ninguém mataram, graças a Deus, né? Nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram ao seu caminho. Davi e os seus homens, né, vieram à cidade, e ei-la queimada, suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Você imagina você retornando para a sua casa e ver sua casa incendiada. Mas não somente a tua casa, a casa do teu vizinho também está queimada. A casa do outro, do teu companheiro de jornada também está queimada. Todos eles ficaram perplexos. Todos eles ficaram espantados diante dessa afronta, diante desse problema. Então, aí vem, né, esse fator todo gerador aí, dessa dificuldade, né? O versículo 4, por exemplo, diz assim: então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Todos eles estavam enfrentando um problema terrível, uma angústia terrível, uma amargura terrível. Todos eles ali, sem exceção. Agora, observe uma coisa aqui, né? Nós vemos dois lados distintos nessa mesma situação aí. Dois lados bem claros, que esse pequeno versículo que nós lemos, ele nos revela, né? Eu já falei para vocês aqui que todos estavam angustiados diante do ocorrido,
não é? Eu já falei para vocês que Davi e o povo, eles estavam angustiados, todos estavam amargurados. O povo e os soldados canalizaram a angústia para o lado errado. E aqui nós vemos um primeiro lado, todos angustiados e amargurados, mas todo o povo, eles pegam essa angústia e canalizam assim: Davi, você é o culpado. Você é o cara. Como é que você reagiria diante de uma situação dessa, né? Porque eles usam a angústia para ameaçar, apedrejar Davi. Eles pegam esse problema, né? Eles pegam essa dificuldade e querem eleger um culpado. Davi, tu é o cara, tu é o culpado, Davi. Será que isso aqui que eu vou colocar aqui agora, né? Que na nossa humanidade, nós sempre não estamos buscando um culpado, gente? Ah, mas quem é o culpado disso que eu estou enfrentando? E nós queremos, sabe aquela história do bode expiatório? Nós temos que ter alguém que vai dizer assim: não, ele é o culpado. Ah, não, ela é a culpada. Ah, não, olha, o culpado foi... Mas você veio tomando decisões erradas e culminou nesse aspecto. Agora, olha aí como nós estamos, não é? Na nossa humanidade, nós buscamos um culpado para todos os problemas. Porque é fácil nós acharmos um culpado, ou buscarmos achar um culpado. Você perceba que o povo e esses soldados de Davi, eles todos estavam vivendo a mesma situação. Eles poderiam, não é? Eles poderiam ter dito assim: espera aí, Davi, nós todos choramos juntos. Nós todos estamos vendo as nossas casas queimadas. As nossas mulheres, porque no texto aí levaram 2 esposas de Davi. Então levaram as 2 esposas de Davi. Olha, levaram os meus filhos, levaram as minhas filhas. Então todos eles poderiam dizer assim: Davi, nós estamos cansados, cara, mas nós estamos vivendo o mesmo problema. Mas não. Eles vêm com Davi de uma situação da qual eles vêm como vencedores, da qual eles vêm porque a vida deles foi preservada. Eles chegam cansados, vê aquele problema, vê aquela dificuldade, e a primeira coisa que eles fazem é eleger um culpado. Eu digo para você, não é? Não se coloque do lado errado. Não fique tentando arranjar um culpado para o problema que você está enfrentando. Na verdade, tem um culpado, né? Nós que somos a igreja de Jesus, nós sabemos quem é o culpado, né? Da onde vem aquele que é o culpado, né? Isso quando nós não damos uma força para ele, hein, igreja? Presta atenção, hein? Né? Mas nós queremos logo eleger um culpado. Nós queremos logo crucificar alguém. Nós queremos logo arranjar alguém que diz: você é o culpado dessa situação. E eles se posicionam do lado errado. Eles canalizam essa angústia para o lado errado. E amados, olha, na nossa humanidade nós precisamos ficar alertas com relação a isso. Quando enfrentamos problemas e dificuldades, não fique tentando arranjar um culpado. Não fique tentando eleger alguém para apontar o dedo. Porque Deus não espera que nós façamos isso. Muito pelo contrário. É aquela velha máxima: e alguém tem que levar a culpa. Alguém tem que levar a culpa dessa situação. Se nós agirmos assim, não vamos nos colocar do lado de Deus. Quando agimos assim, não nos colocamos do lado de Deus. Nós nos colocamos do lado do inimigo, nós nos colocamos do lado da humanidade, que precisa ter alguém para responsabilizar. Nós nos colocamos do lado do erro, nós pegamos a angústia e deixamos a angústia ferver ainda mais, e quando ela ferve dentro de nós ainda mais, ira, raiva, geram, isso vai borbulhando dentro do teu coração,
dificilmente, ouça isso, dificilmente, nós vamos reconhecer que talvez uma boa parte do problema nós mesmos estamos gerando, com um sentimento errado, com um entendimento errado da situação, com uma visão errada, com um posicionamento do lado errado. Ora, se Deus era com Davi enquanto eles estavam vivendo em vitória, por que Deus mudou de lado? Davi, olha, nós vamos te apedrejar. Davi, olha, nós queremos acabar com a tua vida. Deus deixou de estar do lado deles. Eles tomam o lado do inimigo, eles tomam o lado do problema. O problema cresceu demais, ferveu demais dentro dele. E todas as vezes que você enfrentar um problema, uma angústia, uma dificuldade, se você deixar esse problema cozinhando dentro de você, isso não vai acabar bem. Isso não vai ser um benefício para a tua vida. Isso não vai te favorecer em nada, muito pelo contrário, vai te colocar do lado errado. Eu preciso me colocar do lado de Deus. Ainda que tenha, humanamente falando, alguém que seja o culpado, se você se coloca do lado de Deus, logo o Espírito Santo vai dizer assim, olha, você tem que liberar perdão, mas você está do lado certo, e você estando do lado certo, o fluir de Deus vai passar por você e um milagre vai acontecer, porque a palavra, quando honrada, quando respeitada, traz um resultado positivo. Repita isso comigo, a palavra, quando eu me posiciono nela, traz um resultado positivo. Então nós precisamos ter esse cuidado, não é? Se eu me coloco do lado da angústia, do lado do problema, o problema é grande demais, a dificuldade, mas aquele miserável, ou aquela isso, aquilo, ou aquele chefe, enfim, não é? Nós começamos a soltar lanças, dardos de fogo aí, nós não vamos estar nos colocando do lado de Deus, do lado certo. É importante nós prestarmos atenção nisso aí. Agora observe um detalhe aqui. Vou fazer essa pergunta de novo. Qual é a diferença entre o vencedor e o derrotado? Vamos ver o lado de Davi? Davi também estava angustiado e amargurado. Estava com essas duas coisas boas no coração, sim ou não? Mas veja aqui, né? O posicionamento que Davi toma. Ele não se coloca do lado do povo e diz assim, olha gente, realmente, olha, pode me apedrejar à vontade, porque eu sou o culpado. Não, ele também chorou. Ele também estava ali, numa aparente perda, não é? Mas ele vai se posicionar de um modo completamente diferente. O texto, ele diz aí claramente, né? Davi muito se angustiou. E o texto também diz, né? Agora eu botei os pontinhos aí, todos estavam em amargura. Davi também estava em amargura, juntamente com todos ali. Mas esse texto diz assim, olha, porém Davi se reanimou em quem? No Senhor, seu Deus. Davi, mesmo estando amargurado, mesmo estando perplexo, mesmo estando vivendo o mesmo problema que os outros estavam vivendo, ele se posiciona diferente, gente. Ele tem uma cabeça diferente, ele tem um coração diferente. Nós precisamos ter uma cabeça diferente, um coração diferente. Quando eu digo uma cabeça diferente, é uma cabeça transformada, né? Eu tenho um pensamento transformado, mudado pela revelação da palavra de Deus. Esse homem também chorou, esse homem também perdeu a casa dele, perdeu a esposa dele, mas ele vai se posicionar de um modo diferente. Ele vai dizer, porém Davi se reanimou no Senhor. Davi, ele não vai, não é? Ficar remoendo a angústia e a amargura. Na maioria das vezes, o povo de Deus fica remoendo a angústia e a amargura. Isso não é bom. Isso não é um fator gerador de coisas boas, de coisas positivas ou de vitória na vida de ninguém. Esse texto é claro. Davi, ele pega essa ocasião, né, e canaliza o seu coração para o Senhor. Quem é que pode me livrar agora dessa amargura que eu estou vivendo? Quem é que pode me tirar dessa angústia que eu estou vivendo? Ele pega o coração dele, Senhor, és tu quem pode acabar com esse sofrimento na minha vida.
és tu, é a tua ação, é o teu cuidado. Esse entendimento aqui de Davi, né? Davi, ele vai buscar força no Senhor. Nós também, amados, no dia da angústia, no dia da amargura, no dia do sofrimento, não vá para o lado da angústia, do sofrimento, do problema, não. Venha para o lado do Senhor, traga o teu coração e diga assim: eu vou buscar força no meu Deus, porque Ele tem uma resposta, Ele tem uma palavra para o nosso coração. É sempre essa expectativa que nós devemos ter no nosso coração. Eu vou para o meu Deus, eu vou para o meu Senhor, porque eu sei que Ele tem uma resposta, e a resposta dEle não é uma resposta de derrota, mas quando eu me coloco nas mãos de Deus, a resposta de Deus é uma resposta de vitória, porque o meu Deus nunca foi derrotado, e Ele me diz e Ele me chama mais do que vencedor. É um entendimento, é a clareza de uma mente renovada pela palavra de Deus, amados, de ter esse entendimento. Veja que Davi, ele não pede um cavalo que esteja descansado. Eles chegaram de uma jornada, os cavalos estavam cansados, eles estavam cansados. Davi, ele não vai agir no natural, na angústia, na raiva. Me dá um cavalo descansado, é que agora eu vou subir nesse cavalo e vou lá, e vou encarar, e vou buscar o que eu perdi, o que nós perdemos. Ele não pede um cavalo descansado, ele vai levar o coração dele para o Senhor. Davi, ele não pede uma armadura limpa. Olha, essa aqui está toda melecada de lama, da viagem, da poeira, me dá uma armadura nova em mim, presta uma armadura, alguém aí, tem uma armadura limpa aí? Ele não pede coisas naturais, ele pega o coração dele e vai levar para o Senhor. Ele pega o entendimento dele: eu preciso me reanimar no Senhor. É Deus quem tem a resposta. É Deus que vai falar ao meu coração como eu vou agir, como eu devo proceder. Você percebe que há uma diferença bem grande, né? De querer pegar pedras. Nós vamos apedrejar você, Davi, pegando coisas do natural. Nós vamos acabar com a tua vida, Davi. Mas, gente, eu estou no mesmo barco que vocês, e vocês querem acabar com a minha vida? Deus não estava conosco quando nós chegamos dessa jornada, e agora Deus já não está mais, vocês querem me apedrejar? Dois lados distintos, duas atitudes distintas, duas visões distintas diante de um mesmo problema, diante de uma mesma dificuldade. Então ele não pede nada disso aqui, ele não pede uma armadura limpa, mas é interessante o que ele diz no versículo de número 7, capítulo 30, versículo 7, eu vou ler esse versículo aqui. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: trazei-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Olha o pedido desse homem. A situação é de guerra, a situação é de conflito, a situação é de angústia. O texto anterior diz, porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus, e ele vira para o sacerdote: olha, eu não quero que você me traga uma armadura, eu não quero que você me traga um cavalo descansado, me traz aqui a estola sacerdotal. O coração de Davi, ele se volta para Deus, como o nosso coração precisa se voltar para Deus quando estamos sendo atacados, porque a resposta certa virá sempre do Senhor para a tua vida. Se você agir na tua humanidade, você pode piorar ainda mais as coisas. Se você agir no teu natural, na tua raiva, na tua ira, na tua vingança, você com certeza vai piorar muito mais as coisas. Ele pede a estola sacerdotal, sabe por quê, queridos? Ele vai buscar ouvir o que Deus tem a dizer sobre o assunto. E esse aqui é um ponto muito especial, amados. Diante do problema ou da angústia que você possa estar enfrentando, da tribulação, você já parou para dizer, quem sabe, para você mesmo: Deus, eu vou me voltar para Ti, eu vou me consagrar a Ti, eu vou orar. Eu não vou orar a oração do desesperado: Senhor, eu preciso da resposta para ontem. Senhor, onde está a resposta? Não. Senhor, eu quero colocar o meu coração diante de Ti.
Sabe, é você trazer a estola sacerdotal. Nós somos reis e sacerdotes do Senhor. Pode olhar para o seu lado, tem um rei, tem um sacerdote aí. Você diz, olha, você tem que aprender a pedir a estola sacerdotal. Você tem que aprender. A estola sacerdotal era como uma couraça que o sacerdote vestia. Então, ele pede essa couraça, ele poderia ter pedido uma armadura, mas ele pede essa couraça, que ele diz assim, olha, eu vou buscar ouvir a resposta do Senhor. Eu vou orar. Eu vou jejuar, porque eu creio que Deus vai falar ao meu coração o que Ele tem a dizer sobre essa situação. E Deus tem coisas específicas a dizer a você sobre a situação pela qual você está enfrentando. Ele tem coisas que só Ele sabe como dizer ao teu coração. Ele tem coisas que só Ele sabe revelar ao teu coração. Na especificidade, caramba, saiu. Na especificidade da situação que você está enfrentando, o Espírito Santo vai vir e vai ministrar ao teu coração. É você quem tem que falar assim, olha, me traz a estola, né, sacerdotal. Senhor, olha, eu estou tomando posse da estola sacerdotal, eu estou entrando em oração. Ah, mas eu vou fazer o seguinte, vou orar hoje, né? Tem um grupo de pessoas lá na igreja que oram, então 6 oram por mim, né? O famoso crente 6 horas, 6 oram por mim, eu paro de orar. Não! Você é o maior interessado em ouvir a resposta de Deus. Então é você quem tem que se aplicar à oração e ao jejum muito, infinitamente mais do que qualquer irmão que possa querer te ajudar em oração nessa situação. Porque o maior interessado é você. Você percebe uma diferença? Eu vou me reanimar no Senhor, foi o que Davi fez. Certamente Deus, o Espírito de Deus coloca, chama Abiatar, pede a ele a estola, me busca. Todo aquele que busca o Senhor, o encontra. Todo aquele que para ouvir a voz de Deus, vai ouvir a voz de Deus. Por mais que o barulho da angústia, do sofrimento, do problema, da expectativa, da ansiedade, sejam grandes aqui à sua volta, na hora que você diz assim, eu vou pegar essa estola sacerdotal, vou parar para ouvir a voz de Deus. Senhor, o que o Senhor tem a dizer sobre essa situação que eu estou vivendo? Pode ser uma situação simples, queridos, pode ser a situação mais complicada da sua vida, mas Deus, Ele tem algo a dizer sobre isso que você está enfrentando. Sabe, esse posicionamento de Davi é um posicionamento muito especial, não é? Eu vou ler aqui de novo, traz-me aqui a estola sacerdotal, porque ele queria ouvir o que Deus tinha a dizer sobre esse assunto. Versículo de número 8, para nós terminarmos aqui. Então, consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei. Qual foi a resposta do Senhor? Qual foi a resposta do Deus, que nele não há derrota? O Deus que nos capacita quando nós nos posicionamos do lado certo, quando nós nos posicionamos do modo correto. E Deus vai responder para ele, persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Ele não sai na humanidade dele, ele não sai abrindo a boca para falar uma porção de abobrinhas, ele não sai xingando palavrões, queridos. Esses miseráveis, ou esse, aquilo, outro, como é que eles ousaram, eles não sabem com quem estão mexendo. Quantas vezes, né? Nós queremos forçar situações. Ah, se esses caras souberem com quem estão mexendo. É nessa tendência que muitos pegam em armas para resolver, entre aspas, o problema, mas não resolvem o problema. Mas quando você pega a estola sacerdotal e diz assim, eu vou me reanimar no Senhor, você diz, e vai ter esse entendimento, Deus vai me dar uma resposta. No caso de Davi, a resposta foi, persegue,
porque de fato você vai alcançá-los e você vai conseguir resgatar tudo, libertar tudo aquilo que eles levaram de vocês. Vocês vão trazer tudo aquilo de volta. Então, amados, ele se colocou do lado do Senhor e se posicionou na palavra de Deus. Simplesmente assim. Sabe, na verdade, depois você pode ver isso com calma, mas essa palavrinha aqui, reanimou, sublinha essa palavrinha na tua Bíblia, e se você vier aqui no primeiro capítulo de Josué, essa palavrinha reanimou é a mesma palavrinha que está aqui em Josué, capítulo 1, no versículo 9, quando Deus vai dizer para Josué assim, olha, não te mandei eu, esse ser forte aqui, é a mesma palavra que lá foi traduzida como reanimar. Mas veja aqui, ó, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ele está do nosso lado quando nós estamos do lado dele. A palavra está pronta para trazer um resultado positivo quando nós nos posicionamos na palavra. É assim que o nosso Deus age. É assim que Ele cuida de você. É assim que Ele toma a tua vida nas mãos dEle. Vamos ficar de pé, queridos. Fique de pé, por favor. Temos aqui o recado da cantina. Me lembra de dar o recado da cantina depois? Você que está nos visitando, você pode acompanhar aqui o pastor Gustavo e a Cris. Vocês vão tomar um café com eles lá, bater um papo com eles lá. Você que nos visita pela primeira vez. O restante de nós aqui, vamos fechar um pouquinho os nossos olhos. Coloque o seu coração diante de Deus. Coloque o seu entendimento, a sua mente diante de Deus. Talvez você, de algum modo, de alguma maneira, tenha se posicionado do lado errado, diante de um problema, diante da dificuldade. Hoje é o dia de você dizer, não, eu preciso me colocar do lado certo. Talvez o teu posicionamento não tenha sido o posicionamento de entendimento, de uma vitória, da revelação da palavra, e hoje você pode dizer assim, eu quero me posicionar na palavra de Deus. É o Deus que cuida de você, cuida de mim, cuida de cada um de nós. É o Deus que nas nossas angústias, nas nossas amarguras, Ele está conosco sempre. É o Deus que quando nós estamos perplexos diante de uma situação, Ele não nos desampara, Ele não nos deixa sozinhos. Ele sempre está com aquele que crê no nome dEle. Eu creio, como eu disse aqui, que só em você vir para a casa de Deus, você se colocou do lado dEle. E ao receber a palavra, você pode se posicionar na palavra, nessa semente que caiu no teu coração, e se posicionar para uma vitória que Deus tem para a tua vida. Ele é o teu socorro bem presente. Ele é o meu socorro bem presente. Ele é o nosso socorro bem presente. Na hora da angústia, na hora da tribulação. Ele é aquele que com a presença dEle, Ele dissipa do nosso coração todo medo. É aquele que quando nós estamos ansiosos, Ele diz para nós assim, olha, pega essa tua ansiedade, lança sobre mim a tua ansiedade, porque eu estou cuidando de você. Esse é o nosso Deus, aleluia. Você pode levantar um pouquinho as suas mãos e agradecer, e dizer obrigado pelo teu cuidado. Senhor, muitas vezes eu não percebo o teu cuidado sobre a minha vida. Senhor, eu não consigo, meu Pai, perceber que Tu estás cuidando de mim em meio
às tribulações, em meio aos vales, em meio aos problemas, em meio às dificuldades, em meio ao anúncio de coisas que trazem, que geram um temor, uma expectativa. Tu estás cuidando de cada um de nós, Pai. Nunca estamos desamparados, Senhor, obrigado por isso. Nunca estamos isolados, largados, ó Pai, porque estamos debaixo do Teu cuidado, debaixo do Teu amor, ó Pai. Tu és o Deus que é o nosso amparo, a nossa alegria, a nossa força. Obrigado, Senhor. Tu és o Deus que, como um grande guarda-chuva aberto, meu Pai, nós estamos debaixo desse Teu guarda-chuva, que nos protege, ó Deus, que cuida de nós. Obrigado, meu Pai. Obrigado porque estamos debaixo da sombra do Altíssimo. Aleluia. Agradeça, povo de Deus, por isso. Eu estou, meu Pai, debaixo da Tua sombra, debaixo do Teu esconderijo. Senhor, eu posso declarar que nos Teus braços é verdadeiramente o meu descanso. E na hora certa, no momento exato, Tu ages, ó Deus, de acordo com a minha crença, com o meu posicionamento. Eu me coloco do Teu lado, Senhor. Diga isso, povo de Deus. Coloque a sua mão sobre o teu coração e diga isso. Eu me coloco do Teu lado, Senhor. Eu me posiciono na Tua palavra, meu Deus. Eu quero, meu Deus, vigiar a Tua palavra, para que eu possa viver essa palavra e cumprir essa palavra, meu Pai. Eu não vou me colocar do lado do desespero. Eu não vou me colocar do lado da ira, da raiva, da vingança, Pai. Eu não vou me colocar, ó Deus, do lado da angústia, do lado daquele que não tem visão, do lado daquele que não tem entendimento. Obrigado, meu Pai, porque eu posso transformar a minha mente, meu Pai. Eu posso transformar o meu modo de viver de acordo com a Tua palavra, meu Pai. Obrigado, meu Deus, por esse cuidado. Pai, eu oro agora para que todos nós que estamos aqui, aqueles que entraram angustiados, preocupados, ó Pai, aqueles que vão ter uma semana decisiva, Senhor, aqueles, ó Deus, que só Tu sabes, ó Pai, quem sabe vão ter uma consulta para ouvir um diagnóstico, meu Pai, aqueles que estão enfrentando problemas no seu lar, na sua família, meu Pai, meu Deus, que nenhum de nós aqui tomemos uma decisão no natural, muito pelo contrário, meu Pai, como Teu Espírito colocou no nosso coração nessa noite, nós vamos nos reanimar em Ti. Nós não queremos nos reanimar numa voz humana, numa sabedoria humana, mas nós queremos nos reanimar em Ti. Nós queremos ser forte, como Tu dissestes a Josué. Tu és a nossa força, Tu és a nossa fortaleza, Pai. Nós não queremos, ó Deus, esperar uma resposta natural que nos anime, não. A Tua palavra nos anima. A Tua palavra produz resultado positivo, Pai. A Tua palavra, meu Deus, produz um milagre. Por isso eu oro, meu Pai. Se há enfermos aqui no nosso meio, que estão debaixo, meu Deus, de um diagnóstico, de um exame, de alguma coisa que apontou um problema, eu quero declarar no nome de Jesus, ó Pai, a manifestação do Teu poder, curando completamente a vida dessa pessoa, meu Pai, curando do alto da cabeça até a planta dos pés, ó Pai, a liberação dessa Tua unção maravilhosa, a mesma unção daquela mulher do fluxo de sangue, meu Pai, que de Ti fluiu o poder, ó Deus, e hoje essa pessoa que está aqui, que está, quem sabe, nos assistindo pela internet, meu Pai, essa pessoa também se posicionando na palavra, de Ti fluirá poder, ó Pai, poder curador, que cura, que sara. Tu és o Deus que sara todas as nossas enfermidades. Obrigado por isso, Senhor. Nós, ó Deus, nos colocamos na Tua palavra, meu Pai, para assuntos financeiros, para assuntos de trabalho,
para assuntos de relacionamento, meu Pai, não queremos agir no natural, não vamos agir no natural, não vamos buscar o natural, a decisão no natural. Nós esperamos em Ti, nós tomamos posse dessa estola sacerdotal, meu Pai. Nós vamos nos reanimar em Ti, nós vamos buscar ouvir a Tua voz, e a Tua resposta vem como resposta perfeita, na hora certa, no momento certo, meu Pai. Muito obrigado porque cremos em Ti, Senhor. Muito obrigado porque Tu és o Deus da resposta. Muito obrigado, meu Pai, porque estamos seguros em Ti, seguros em Ti. Xarabalabala, xuririanda, rebanxurianda.